Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Já estamos aqui, ó, há um minutinho aí próximo do almoço, meio-dia. Quero agradecer já a vocês pela participação. Aqui estamos começando o nosso Metanoia de toda quarta-feira. Muito feliz por vocês estarem conosco e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Ontem foi Dia Internacional da Mulher e hoje nós falaremos sobre a importância da mulher, a importância do feminino na igreja, na comunidade, na família. Estamos aqui, Vanusa, Padre Douglas, sua bênção, boa tarde para vocês. Deus abençoe, prazer conhecer a Vanusa hoje. Prazer todo meu. Temos também depois uma convidada aqui especial. A Tiele vai apresentar e uma alegria tratar desse assunto precioso e importante. Sim. Depois nós apresentamos nossas convidadas devidamente como elas precisam e devem ser apresentadas. Por enquanto, roda a nossa vinheta para a gente começar. E antes da gente entrar no nosso tema, apresentar nossas convidadas maravilhosas, quero convidar você a compartilhar nossa live, mandar para o pessoal aí, mandar para as mulheres que você conhece, mas os homens também, porque a gente vai falar aqui da importância da mulher, mas que também toca a vida de todo homem. Então, eu te convido para compartilhar, para participar com a gente, mandar suas dúvidas aqui no chat para a gente ter uma tarde aí de bate-papo. Quero começar, então, chamando a Jéssica Valentim, nossa convidada de hoje, junto com a Vanusa também. Jéssica. Olá, sejam bem-vindos todos que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é uma alegria falar desse tema que hoje é o centro da minha vida, né? Falar sobre mulheres, feminilidade, beleza e trazer esse tema para dentro de um espaço cristão é ainda mais importante. Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite e espero poder contribuir com esse tema da melhor forma possível. Claro. Jéssica, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar quem que é a Jéssica, de onde a Jéssica é, o que a Jéssica faz. Perfeito. Eu sou a Jéssica Valentini, eu sou jornalista por formação, né, colega aí de vocês. Trabalhei 12 anos como jornalista e há 2 anos eu aliei, 3 na verdade, né? Agora a gente já está quase no 3º ano de pandemia, foi um pouco antes da pandemia, eu comecei me tornei consultora de imagem por perceber a importância da imagem, né? Da nossa imagem, da nossa apresentação. Eu trabalhava como repórter de TV, então a minha imagem era algo que aparecia muito. E depois que eu fiz uma consultoria de imagem e percebi o quanto as cores certas, as roupas certas faziam diferença na minha vida, né? Fez muita diferença na minha autoestima, na minha apresentação profissional. Então, isso despertou o interesse pela área da consultoria de imagem. E na época eu comecei a conciliar, me tornei consultora de imagem, continuei trabalhando como repórter. E aí surgiu, né, dentro dos meios católicos, surgiu muito esse tema da modéstia. Eu percebia que existia muita confusão nesse tema, né, um lado, pessoas que estavam despertando, mas de repente começaram a se vestir de uma forma igual, né? Que é o oposto do que Deus quer de nós, né? O oposto dessa individualidade de cada mulher. Então eu comecei a perceber que dentro desse tema eu poderia trazer um aprofundamento, poderia trazer a questão da beleza, da individualidade de cada mulher para um tema que já estava dentro, né, desse meio cristão e que eu sabia que eu poderia contribuir. E aí eu comecei a falar cada vez mais, comecei a atender cada vez mais mulheres, e quando chegou a pandemia, que eu comecei a atender online, cresceu tanto, né, esse despertar para a beleza, mulheres que foram para casa, né, começaram a perceber que a beleza importa também dentro de casa, começaram a se descobrir um pouco mais, então acabei despertando também para essa área. Hoje eu só atuo como consultora de cores e de estilo, atendo mulheres do mundo inteiro, e tenho, né, trazido cada vez mais trazer realmente essa importância da gente se conhecer para conseguir saber como se apresentar no mundo da melhor forma possível, tanto exteriormente como interiormente, né? Nos conhecer num sentido integral, né? Conhecer
os nossos potenciais, os nossos talentos. Isso passa muito por essa questão do feminino, né? Do que a gente pode contribuir no trabalho, dentro da igreja, em todos os espaços em que a gente transita. E pensando como também a gente vai se apresentar de forma elegante e de acordo com a dignidade da mulher. Então, basicamente, hoje é o que eu faço. Jéssica falou da questão dos espaços da mulher, né? Quero aproveitar até para a Vanusa falar também dela. A Vanusa trabalha aqui com a gente, mas olha, a mulher está em todos os espaços, Sim. né? Tem espaço para ela em qualquer lugar. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho também, falasse para o pessoal de você. Tá bom. Bom, como a Jéssica, eu sou jornalista, né? Eu atuo aqui faz um ano que eu estou aqui na Rede Século XXI e muito feliz de dizer que sou mulher no dia, né, na semana que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, que eu sou mulher católica e adoro ser mulher dentro da igreja e ser formada pela igreja, né? Só vou pegar uma ponte, que eu estava vendo alguns posts da Jéssica, e você fala muito bem dessa questão de espalhar a beleza, né, entre as mulheres, mas no mundo. E eu fico pensando muito que a comunicação, Jéssica, nós que somos da comunicação, a comunicação, ela tem esse papel importantíssimo. Eu acho que deve ser uma das maiores missões, né, dentro da comunicação, dos jornalistas, daqueles que fazem a comunicação acontecer, é espalhar essa beleza, a beleza de Deus, essa beleza do ser feminino, porque isso é muito belo. Que revela uma face de Deus também. Que é uma face de Deus, que é uma face de Maria também. Então, eu acho muito importante assim a nossa profissão, e eu acho que ela pode ser muito efetiva para trazer novamente essa beleza ao mundo, né, que Deus já nos deu tão gratuitamente. Padre, dentro disso, o senhor quer falar alguma coisa, padre, desde já? Olha, é fundamental esse trabalho e a tonalidade que nós estamos dando aqui no programa, sobretudo em relação a associar mulher com beleza, algo que não é difícil, não deveria ser difícil, não é? Mas a beleza, ou o belo, como nós chamamos, é um atributo de Deus. Deus é o belo por excelência. É o belo, é o vero, é o real, é o absoluto. Então, tudo que existe de belo no mundo é um reflexo, é uma centelha, vamos assim dizer, de Deus nosso Senhor. O que chama atenção, e deve nos chamar atenção, é o fato de hoje nós termos de estar falando sobre comunicar beleza e resgatar beleza. Fala o que é a beleza de verdade, né, padre? Ter que voltar assim às forras, à substância da coisa, vamos assim dizer. Parece que é recuperar a essência que foi perdida, Sim, né? Se perdeu, tá? Não vai dar pra gente trabalhar aqui isso aqui com minúcias, mas o fato é que se perdeu. A modernidade, a sociedade contemporânea, ela foi bombardeada por todo tipo de ideias, pontos de vista, filosofias, etc., que quiseram mudar o padrão da realidade, os padrões da realidade, ou seja, a própria estrutura da realidade. Por uma série de razões, mas há uma campanha para mudar a estrutura da realidade. E tudo o que está na realidade foi afetado. Inclusive principalmente o papel da mulher, sim, né? Principalmente, Que então, foi um dos alvos mais... O papel da mulher, em todos os sentidos. O papel, a beleza da mulher e do exato. homem. Há uma campanha por trocar esses papéis, invertê-los e até assolapá-los, destruí-los. Mas no que se refere à mulher, o papel dela, a aparência dela, a postura dela, tudo que é próprio da mulher, se nós estamos falando de que houve uma campanha de atentado contra a estrutura da realidade, então tudo que é a estrutura do feminino, da mulher, como Deus pensou, desejou, criou, não é? E ainda pensa e deseja, porque os sonhos de Deus, o plano de Deus não muda, né? Se atualiza, se renova, mas não muda, é sempre o mesmo. Isso foi afetado, isso foi atacado. Então, no que se refere à feminilidade, é próprio da feminilidade uma carga de beleza, porque quando nós lemos lá em Gênesis, que no instante em que Deus cria a mulher, a primeira expressão por parte do homem é uma expressão de encantamento.
Tudo aquilo que vinha encantando o homem na criação, nos animais, no firmamento, nas plantas, e que ele vinha dando nome, essa é a tentativa do Gênesis, o texto do Gênesis de transmitir. Mas no momento em que o homem vê a mulher, quando Deus apresenta a mulher a ele é tomado de um encantamento e ele exclama: esta sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E ele se encanta. Ora, o que encanta? Qual é o elemento da realidade que causa encantamento? Beleza. Há um belo na mulher que serviu naquele instante para aproximar o homem de Deus. Porque a promessa de Deus para o homem foi: eu vou dar a ele uma ajudadora adequada. Até essa expressão foi esvaziada de uma forma a fazer parecer com que a mulher é um ser inferior. Meu Deus! Se o homem precisa de uma ajudadora, é porque ele não se basta, ele é insuficiente. E o fato de ela ser a ajudadora faz dela, inclusive, neste sentido, portadora de algo que o homem não tem. O homem não tem, ele precisa disso que Deus colocou na mulher para ele, uma ajudadora. Ajudadora em todos os sentidos. Não era só de dar manutenção no Éden, não era só para crescer e multiplicar, mas é para que ambos se aproximassem do Criador, estivessem unidos ao Criador. Ela também seria ajudadora neste sentido. Há algo de elevação da alma humana que é necessário no homem, a comunhão com a mulher. Do contrário, ele não chegará. E aqui a gente pode entrar em vários assuntos, né, antropológicos principalmente. Acredito que a Jéssica, que tem estudado muito nesse assunto, há de corroborar o seguinte: o homem, ele é um ser extremamente visual, né, extremamente visual. Ele se estimula pela visão, pelo campo visual, enquanto a mulher é mais afetiva. Então, vocês vão de convir que, num mundo em que metade do gênero, né, já que o gênero humano é homem e mulher. Então, num mundo em que metade do gênero precisa de estímulo visual, tirar do campo visual dele a beleza e o que é belo é colocar a humanidade em rota de declínio. Então, a estratégia do pecado, do mal e do diabo de deturpar o conceito de beleza feminina causa uma destruição no homem, e causando uma destruição no homem, este homem também não tem condições de edificar a mulher, porque se ele está destruído, ele não edifica. E aí criou-se um verdadeiro círculo vicioso. Uma mulher que não reflete beleza, não reflete a Deus. Ela deixa de ser a ajudadora. E aí ela declina o sexo masculino, e o sexo masculino declinado acaba por declinar mais ainda o sexo feminino, e fica assim. Porque aí não tem mais aquela proteção masculina que a gente tanto falava, né? Lógico que assim, o nosso porto seguro, em essência, sempre vai ser Deus. Mas é isso que você espera do seu pai, do seu irmão, do seu esposo, né? Não sei qual é a visão da Jéssica, mas enquanto o senhor falava, e da Thierry, essa questão do olhar de Adão para Eva, esse olhar de encantamento. Parece que, no fundo, nós mulheres, né? Nós mulheres que buscamos viver essa questão da feminilidade conforme Deus nos fez, parece que é esse olhar que nós queremos de vocês, homens. Esse olhar de encantamento, de respeito. Pode ser que talvez nem muitas saibam traduzir o que eu estou falando, mas no fundo da alma parece que é esse o desejo. Na essência da mulher também querer ser vista, mas engraçado, né, Jéssica, que aí acho que entra muito no seu trabalho, assim, de resgatar a maneira como essa visão, entre aspas, deve ser feita, no sentido assim, de que a gente tem para expressar. O padre falava da missão da mulher de expressar esse belo, porque realmente o homem tem toda essa questão visual e nós temos aí essa missão de trazer esta beleza, e o seu trabalho vem muito nessa essência de resgatar aquilo que é de origem, de resgatar aquilo que é a verdadeira beleza. E parece que assim, eu queria até saber de você como que é isso para você, porque a gente vê muito uma guerra em tudo isso, né? Essa questão até da guerra cultural, de ver que quando você volta para essa essência de falar que
Não. O que o padre falava, né, padre, de ter que voltar ao início. Porque se a gente fala daquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade da beleza, é como se a gente estivesse falando, como se a gente fosse ET, às vezes parece, né? Então parece que você está indo contra aquilo que todo mundo fala, de certa forma, né? O mundo fala, digamos assim. Perfeito. Eu justamente fui para a natureza, né? As minhas análises hoje são muito de voltar para a natureza, porque a natureza é a verdade. É aquilo que nunca muda, ela é estável, né? É o nosso porto seguro. E quando a gente fala do feminino da natureza, e o padre colocou muito bem, tudo que é feminino, isso a ciência também, né? A biologia, a física, tudo que se considera feminino na natureza está ligado a formas simbólicas de beleza. Então, são coisas mais arredondadas, formas arredondadas que nos trazem esse sentimento de algo mais delicado, as flores, a capacidade, no caso das coisas vivas, a capacidade de gerar vida, a capacidade de cocriar, né, de se reproduzir, que isso é algo que o homem não faz, ou seja, é um dom de Deus para o que é feminino na natureza, inclusive a mulher. Então, se a gente for pegar tudo que é simbólico de feminino na natureza, as flores, tudo é símbolo de beleza. As flores, as árvores, as frutas, tudo é mais arredondado, tudo é mais delicado, tudo é mais fofo. E tudo tem uma lógica de nutrir, no caso das frutas, de embelezar, no caso das flores. Ou seja, no caso do masculino, o masculino depende disso para sobreviver. E a gente parou de ter essa relação. E a mulher, no caso da mulher, até ontem eu fiz essa reflexão, nós paramos de ver como um privilégio de ser isso, de ter essa capacidade de embelezar, de ter essa capacidade de nutrir, né? Desde da mãe que amamenta o filho até as frutas que alimentam o ser humano. Nós paramos de ver como um privilégio para ver como um peso de ser mulher. Eu gosto de pensar até na questão da virgindade, que é algo muito simbólico. Deus colocou na mulher um invólucro, ele colocou na mulher algo que a protege, né? Que é muito simbólico, claro, porque é algo que não é de ferro, não é nada forte, mas que mostra, que simboliza o quanto Deus protegeu a mulher, né? O quanto Deus dotou a mulher de algo especial, né? De algo diferente do homem. E no caso da humanidade, o que a gente vê? E essa perda da beleza mostra isso. Que passou, que a gente tirando a beleza, você torna algo útil. Então, a beleza, isso em tudo, isso em toda a nossa ação humana. Então, quando você tira a beleza da comida, por exemplo, você torna ela algo útil, só enche a barriga. Quando você tira a beleza da casa, você torna ela algo útil, é só para dormir, né? É um dormitório, não é um lar. Quando você tira a beleza do vestir, você também torna algo útil a roupa, né? Só para cobrir o teu corpo. Eu gosto de pensar que a roupa veste o corpo, mas a beleza veste a alma, né? Então é muito mais do que simplesmente cobrir o corpo, Jéssica, encher a barriga. Jéssica, você está tocando numa situação aí tão importante do que a gente tem vivido hoje, né, Padre, Vanusa? Porque, por exemplo, quando você fala do uso, hoje em dia, toda essa questão da vestimenta, da beleza que você está falando da mulher, a mulher tem sido levada à utilidade. É engraçado que ao mesmo tempo que ela não quer ser vista como um objeto, ela acaba se fazendo objeto em muitas situações, em muitas circunstâncias. Ao mesmo tempo que ela quer ser útil, quer servir para algo, ela está dizendo que ela não pode ser protegida também. E aqui eu estou falando no geral, claro que não é todo mundo que pensa assim, mas a gente tem visto muito isso, mas existe uma forte corrente desse pensamento. É o chamado pragmatismo. Sim, é o nome que está, ou seja, para que serve isso aqui? Qual é a utilidade? E qual a utilidade prática, assim, no âmbito prático das coisas? É trabalho, mercado, aquisição de bens, etc. Serve, é útil. Como se esses elementos metafísicos, né, ou seja, que não são palpáveis, né? Como se o metafísico, o transcendente, o espiritual não servissem também, entende? Isso é o que o pragmatismo diz. Quer dizer, nós estamos falando de beleza, vamos usá-la como exemplo.
Beleza serve para quê? Ah, bom, beleza não enche a barriga, beleza não paga as contas, então isso é secundário. Opa, calma lá. Mas veja, há essa mentalidade. Não, beleza é inútil. Não é inútil, porque nós não somos só um corpo. Veja, o pragmatismo é o filhote de cruz credo do materialismo. O materialismo é mais antigo. A partir do momento que você começa a enxergar a realidade como só aquilo que é palpável e visível, e o ser humano como pura e simplesmente um corpo, um pedaço de carne, que tem que trabalhar, comer, se reproduzir, ter prazer, etc., e apenas isso, pronto. Tudo que é relacionado ao verdadeiro, ao belo, ao uno, é jogado fora. Totalmente jogado fora. Tudo que é essência é o mais Exato. importante. Aí é a essência que fica secundária, na verdade. E essência vem de essencial, né? É. Essência vem de essencial, ou seja, a gente parou de entender, né, a lógica antropológica das coisas e passou a ver como útil mesmo. Exatamente. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando, assim, ontem, na verdade, eu parei muito para pensar em mulheres que me inspiram, né? Muitas mulheres que eu não conheci, eu posso citar minha mãe, que para mim é uma guerreira, a mulher que mais me inspira. Mas eu estava pensando em figuras, tanto da igreja quanto não, né, na sociedade em si. Aí me veio Maria Montessori, que é a médica italiana, pedagoga italiana, que ela deixou um legado perfeito para a humanidade. Me veio Irmã Dulce, né? E é engraçado porque, assim, eu acho que a Jéssica vai entender disso muito bem. Às vezes, Jéssica, quando nós falamos em beleza, nós olhamos justamente para a pessoa, como ela está vestida. Você falou do seu caso como jornalista, a gente tem que ter essa questão da imagem, tantas outras profissões, né? E ontem eu ficava pensando muito em Irmã Dulce, que é aquele hábito dela, que talvez muitos não aprovassem num critério de beleza. E você falou uma coisa, que a beleza reveste a alma. E é tão bonito o papel da igreja, porque a gente está falando de um tema hoje, a importância da mulher na igreja e na sociedade. Aí eu estava pensando nisso, né? O quanto a igreja também evidencia e coloca no devido lugar a beleza da mulher. Porque, por exemplo, Irmã Dulce, que eu estou dizendo, eu pego a vida de Irmã Dulce, a vida de Irmã Dulce foi muito bela. O legado de Irmã Dulce foi muito bela. A feminilidade de Irmã Dulce como religiosa foi muito bela, né? E eu fico pensando, assim, agora trazendo para nós, puxando a sardinha para nós, a importância da igreja em nos formar como mulher. Eu sou uma mulher de 34 anos, que desde os 5, 6 já estava na igreja, e muito do que eu sou, eu devo a essa formação da igreja. Então, ontem eu estava pensando sobre isso, sabe, padre? Da minha gratidão de ser mulher na igreja. E de saber, Jéssica e Thierry, nós somos referências. Mesmo que a gente não fale, o nosso jeito de andar, a Jéssica falou da questão da modéstia, né? O nosso jeito de se vestir. Eu lembro que na minha faculdade, a Jéssica fez jornalismo, ela sabe bem qual é o viés da nossa faculdade. Ela tem uma tendência, ela tem ideologias. Se você não sabe quem você é, você vai cair nessa, você vai começar a defender essas bandeiras, né? E eu lembro que eu não era de falar muito de Deus na minha faculdade. Não era, eu não sou muito de falar de Deus. Mas eu lembro que todas as pessoas que tinham dúvidas sobre aborto, sobre homossexualidade, feminismo, vinham me buscar. Então, assim, eu acho que nós, mulheres, nós temos uma missão tão linda que muitas vezes nós não temos noção que o nosso sorrir está evangelizando, que o nosso andar, que o nosso sentar... E é exatamente o que você está falando, que ela falava também no início, a Jéssica, dessa questão da comunicação. Então, Exato. assim, o visual, a maneira como você se veste, como você se porta, tudo isso comunica. E também é uma forma de comunicar Deus, né? No caso da mulher, no caso da beleza, daquilo que você está falando, da roupa, das formas e tudo mais. Então, assim, a gente comunica essa parte de Deus, né, padre? Essa beleza, a essência. E, assim, até gostaria de falar, a Vanusa falou na questão das mulheres, né? Eu também, a gente até conversava sobre isso antes, né? Eu também sempre penso nas mulheres, assim, que são inspiração. Eu sempre lembro muito de Santa Teresa, porque ela apareceu numa época que parecia que tudo que ela poderia falar, né, padre, ou fazer, podia ser considerado uma heresia, porque era uma mulher fazendo uma E foi reforma. considerado, na verdade, e foi, né? Exatamente. E foi. E aí você olha assim para as mulheres da igreja e você escuta que a igreja
é retrocessa, que ela é machista, que ela não dá espaço para as mulheres, porque só o padre pode ser sacerdote, né? As mulheres não. E aí você vê esse tanto de mulher que inspirou o mundo. Quando você fala, né, de Teresa de Calcutá, você olhar, porque é algo mais próximo até a nossa idade e tudo mais, nosso Contemporâneo, tempo, né? Contemporâneo. E aí você olha para a história, aquilo que ela trouxe, aquilo que ela fez na igreja e no mundo, que aí a gente está falando da importância da mulher, não só dentro da igreja, mas na sociedade, na família. Gente, isso é magnífico, assim, né? E uma coisa interessante que vocês trouxeram, né? O exemplo eu gosto de pensar em Madre Teresa de Calcutá quando eu falo de beleza, porque a beleza ela não é só o visual, né? Então, às vezes a gente confunde essa beleza com pessoas que são matematicamente belas, né? Então, é aquela máscara da beleza que é matemática mesmo. Então, existe uma objetividade na beleza, né? Pessoas que nasceram um pouco mais belas do que outros. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa reconhecer, né? E agradecer a Deus por esses modelos de beleza. Porém, a beleza, ela não é só isso, né? A beleza é o bem e a verdade. Ou seja, quando a gente fala em Madre Teresa de Calcutá, ela não... E aquilo que a Tiele falou, né? Do nosso desejo de atrair as pessoas. Madre Teresa de Calcutá atraía a princesa Diana e atraía a rainha da Inglaterra e atraía o Papa para ela, sendo que ela não tinha beleza estética, né? Ela não tinha só a beleza visual, porque a estética é muito mais que isso. Mas ela tinha algo que era interior, né? Que era esse bem, essa verdade, algo nela que atraía para ela. Eu falo assim, eu sempre que eu atendo, eu falo assim, se você soubesse a importância de agir de forma bela, de se portar de forma bela, de dar o seu melhor, e o quanto as pessoas vão te ver de forma mais bela por você estar agindo e não só, né, representando algo exterior, você iria saber que vale muito mais do que uma cirurgia plástica. Porque, de fato, a gente tem exemplos o tempo inteiro ao nosso redor. A gente conhece uma pessoa que parecia muito bela, mas ela começa a falar coisas que não são, né? Não são belas, são feias. Ela já visivelmente cai. parece que a beleza já cai, né? E ao contrário também, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa compreender isso para nos aceitar também, né? Para a gente aceitar o rosto que Deus nos deu, para a gente aceitar o tamanho que Deus nos deu, o cabelo. A gente precisa aceitar que Deus nos fez exatamente como tinha que ser, né? Então, essa aceitação do nosso exterior, ela dá uma responsabilidade para que a gente vá para a beleza interior, né? Para as virtudes, para esse papel, né? Assumir esse nosso papel, dar os nossos talentos, porque aí sim a gente vai conseguir ser vista de forma bela, e tá falando de Irmã Dulce ou de Madre Teresa de Calcutá, que são esteticamente feias, né? O que a gente poderia considerar feio, mas a gente está citando como modelo de beleza. Então, qual a história que a gente quer contar, né? Qual a história que a gente quer que depois da nossa morte os nossos filhos, os nossos netos contem sobre nós, né? Então, que a gente seja modelo de beleza mesmo. E, Jéssica, assim, essa questão da beleza, ela passa, você usou a palavra de aceitação e responsabilidade, né? E eu acho que ela passa muito por essa responsabilidade, né? Porque a minha beleza, ela tá ligada naquilo, sim, que eu visto, ela tá ligada naquilo que eu alimento intelectualmente. Então, como mulher, né? Você estava falando disso, do quanto a mulher se tornou um objeto em várias áreas da sociedade, né? Então, eu, como mulher, não é qualquer música que eu escuto, padre. Não é. Porque tem músicas que, assim, me assusta, músicas que foram compostas por mulheres detonando a imagem da mulher. Depressiva. Exatamente. Isso me assusta. Né? Exato. Como mulher, isso é o ser humano todo, mas eu estou falando de feminilidade. Como mulher, não é qualquer filme que eu vou assistir. Como mulher, não é qualquer roda de amigos que eu vou participar. Por quê? O padre começou dizendo, o homem é visual, nós somos muito mais ligados às emoções. Às vezes um abraço pra gente já está significando uma outra coisa. E a gente tem que falar também uma coisa muito importante, Jéssica, eu acho que você falou do bem e da verdade, essa questão da carência da mulher, né? Que eu acho que isso é uma porta de entrada para que a beleza saia de alguma forma, para que a gente aceite, tem aquela frase que a gente aceita a bijuteria como se fosse ouro, né? E eu não sei porque ainda existe esse tabu, padre, na sociedade de falar sobre carência. A gente não fala de carência nutricional?
A gente não fala, eu preciso, por exemplo, fiz uns exames uns dias atrás, eu preciso de vitamina D. Eu vou lá repor. Eu tenho vergonha de dizer que eu estou precisando de vitamina D? Não. Por que eu tenho vergonha de falar das carências da alma feminina? Porque isso destrói, isso tem destruído a gente. Isso tem feito mulheres entrarem em relacionamentos abusivos, questão de feminicídio, questão de não saber qual é o lugar na sociedade. E se eu não sei o meu lugar de mulher na sociedade, eu vou querer o seu lugar de homem, que é isso que o feminismo trouxe, né? As intenções no início eram justas, né, Jéssica? Era mulher que queria votar, era mulher que queria trabalhar. O Josep Hatz, o padre sabe muito melhor que eu, o Josep Hatz, ele separa as 3 fases do feminismo. Então, vamos lá. A primeira fase, justa, a mulher queria votar, a mulher queria ter um trabalho, queria ganhar. A segunda fase... Ação social, né? Participação social. Isso, né? Aí a segunda fase já começou a mudar, a mulher quer ser igual ao homem, a terceira fase a mulher quer ser melhor que o homem, não precisa do homem, né? Então eu acho um dos pontos, né, que eu vou voltar, é essa carência da alma feminina. Nós precisamos falar entre nós mulheres, nós precisamos falar com os nossos amigos homens, porque eles pensam diferente. Eu adoro ter amizade com os meus amigos, porque eles pensam diferente, eles me levam para um caminho diferente, né? Exatamente. Nós temos literalmente caminhos diferentes nesse sentido. Temos. A carência feminina, claro, essa é uma parte, é um dos eixos que eu mencionei há pouco, né? No que se depreciou a mulher, se acabou destruindo o homem, e o homem destruído também destrói a mulher, e assim sucessivamente. A carência feminina, ela tem inúmeros aspectos. Acredito que haja um aspecto, aliás, vários fatores. Há um fator de prejuízo da autoimagem. Sim. Há um fator do papel do masculino na vida dela, uma vez que houve uma destruição histórica do homem. Então há uma carência de figura paterna, uma carência de figura esponsal, uma carência de figura filial. E não tendo boas figuras de homem, acaba que a mulher se sujeita facilmente, né? Muitas mulheres se sujeitam facilmente a qualquer elemento que supra aparentemente essa carência. Quando você falou de carência, me veio à mente 2 experiências que eu gostaria que vocês emitissem um juízo sobre ela. A Jéssica também, porque trabalha com isso. Nós temos na nossa paróquia, lá em Jandira, um ministério para mulheres, né, que trabalha com mulheres, Ministério Sara. Nós tivemos lá, eu vi 2 experiências que me chamaram muito a atenção, que foram até experiências curativas para essas mulheres. Elas têm lá todo um trabalho relacionado à modéstia. Uma delas chamou uma das irmãs: olha, vem aqui, experimenta essa saia, você já não quer? Eu te dou de presente. Não gosto de saia, não uso saia. Não, mas experimenta, eu vou te dar de presente. E ela muito reticente, porque não queria pôr a saia, né? Era um presente. Falei, põe a saia, porque a maioria das mulheres lá usam saia, né? Quando ela pôs a saia, ela se olhou no espelho e começou a chorar, porque ela pôs a mão assim e falou: meu Deus, eu tenho cintura. Assim, ela não sabia que ela tinha cintura, porque as calças que ela usava, a calça dá um certo tipo de contorno, né? Com certeza a Jéssica vai saber definir isso melhor. Mas quando ela pôs a saia, que ela descobriu que ela tinha cintura, ela começou a chorar. Isso evidencia algum problema de autoimagem. Uma outra situação, muito parecida com essa, mas foi 2 mulheres totalmente diferentes, né? Para não dizer que era uma coisa combinada. Uma chegou na outra e falou: olha, eu tô querendo comprar esse véu, deixa eu pôr em você para eu ver como fica. Não tinha espelho lá na hora. Eu falei: eu pus aqui, mas eu quero ver como fica. Não gosto de cobrir o cabelo, cobrir a cabeça. Não, mas é só para eu ver como fica para mim. Aí ela colocou o véu. Aí ela falou: ficou lindo, acho que eu vou levar. E a moça que não queria pôr o véu, ficou com o véu na cabeça. Aí a vendedora: achei o espelho, tá aqui. Quando ela se viu no espelho, que ela viu o rosto dela, né? Exclusivamente o rosto. A mesma coisa, ela começou a chorar. Gente,
como eu fico linda de véu. E olha que cobre o cabelo, que é algo pelo qual a mulher tem tanto apreço. Me chamou muita atenção, tempos depois, um vídeo de 8 ou 9 minutos que eu assisti nas redes sociais, com uma pesquisa de rua muito parecida, mas num país árabe. Eu associei os dois, mas eu não sei dar exatamente a definição que está por trás. Eu quero ouvir a apreciação da Jéssica sobre isso. Eram moças muçulmanas oferecendo na rua para as mulheres, para elas verem como elas ficavam de hijab. Hijab é aquele véu que elas usam que deixa só o rosto assim, né? E as mulheres lá, de vestido, saia, calça jeans. Não, é só para você ver como você fica de hijab. E elas colocavam o hijab e mostravam o espelho. Olha, realmente tem esse vídeo. Depois vocês procuram no YouTube. As mulheres ficavam assim, espantadas, porque esse tipo de vestimenta enaltece o rosto de uma forma... É um outro enquadramento da beleza, outro enquadramento. Né? E várias delas choravam. Falei, meu Deus do céu, o que está por trás disso? Quais padrões de beleza têm sido escondidos que o excesso de cobrir acaba revelando? Vocês já pararam para pensar nisso? O excesso de cobrir revela uma beleza que está escondida, que é escondida pelo excesso de mostrar. Não sei se eu estou me explicando bem, e talvez a Jéssica tenha alguma coisa a falar sobre isso. Porque o vestuário feminino tem muito a ver. A estética, ou os padrões de beleza, de maquiagem e etc., tem muito a ver. Eu não sei, eu estou tentando entender esse fenômeno. Vou tentar ajudar aqui de algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto você falava. Tudo é simbólica, né? Então, tudo é símbolos, né? Algo que nos remete, nos suscita emoções, nos suscita algo. Então, quando a gente fala da saia, do vestido, por exemplo, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está contornando o corpo da mulher. A gente está revelando dele algo que é diferente do corpo da mulher, do homem, né? Então, o homem é mais reto. O homem não tem partes afinadas, como a mulher tem, que é a cintura, que é essa parte aqui que é onde a gente coloca o brinco, que é onde a gente adorna, né? O que é mais fino do corpo da mulher? É as unhas, é a parte aqui, é justamente onde a gente adorna e que suscita em nós algo de feminino, porque é justamente o que nos diferencia do homem. No caso da saia e do vestido, o fato de você revelar a cintura está intimamente ligado com a nossa parte feminina, né? Então, quando ela se olha com essa forma, esse contorno, esse feminino dela aflora. Assim como a saia, ela tem algo de simbólico até na questão das mães, né? O que antigamente, né? A criança que ficava na barra da saia da mãe. A barra da então saia. Tinha isso não tinha mão para pegar todos os filhos, era na saia que as crianças pegavam. Então é muito do feminino a saia e o vestido. Ele é um elemento que ele mexe diretamente com a feminilidade. E no caso do véu, me parece que mexe com a castidade, com a virgindade. Porque quando é o véu que cobre, é o véu que protege. Eu acho que de alguma forma suscita, né? Nós nascemos com algo já em nós, né? Já tem muita coisa que Deus já infundiu no nosso coração desde que a gente nasceu. Isso é claro para ver desde criança, como a criança já tem algo que ela reconhece, pelo qual ela se sente atraída. A criança adora a natureza, a criança adora parque. E esses elementos já devem estar no coração dela. Então, quando ela se vê de véu, me parece que ela suscita nela algo em relação à pureza, deve vir à tona vários sentimentos, vivências, histórias que ela tenha vivido. No caso quando a gente olha o rosto, né? Quando a gente olha para essa parte de nós, que a gente olha, tem o olhar também, né? Tem a gente não prestar atenção em outras coisas. Quando a gente tira o excesso de informações, né? Tira a roupa, tira o cabelo, tira outras coisas que nos distraem. O que a gente faz hoje, Tiele e Vanusa, né? Isso. O que a gente faz hoje? A gente olha pro espelho e fala, ai meu Deus, meu cabelo.
ai meu Deus, a gente não se olha. É verdade. A gente está olhando para defeitos Você não foca, nossos, né? Parece que Porque aquilo faz precisa focar. melhorar. E muitas vezes a gente está mais preocupadas com o que o outro vai pensar Na do que maioria com... das vezes. Com 99,99%, né? E isso, na verdade, gente, isso é muito ruim, né? Porque aí você está sempre para o outro. Lógico que quando eu me visto bem, o outro está se beneficiando disso, mas eu estou falando nessa questão emocional da coisa. Eu estou me vestindo para o outro, como ele vai pensar. Porque, assim, nós mulheres... Agora, eu tocando num ponto muito importante, Jéssica e Tchely, hoje pela manhã, eu e a Tchely vindo para o trabalho, a gente estava conversando como que a sociedade mudou em tão pouco tempo, padre. Agora, como mulher, uma partilha. É muito difícil ser mulher na sociedade atual. Você se sente atropelada. Eu sempre brinco. Ser mulher e cristã é mais Não, difícil aí ainda. você é atropelada pelo Expresso do Oriente, né? Todos os dias. Eu vejo isso que, assim, eu tenho que estar conversando comigo constantemente. Eu tenho que ser minha melhor amiga para dizer, calma, não é assim, não se cobra tanto no trabalho, porque isso adoece. Para de querer ser um padrão que os outros querem que você seja, porque existe isso que a Jéssica falou, eu já nasci com a minha essência, eu já nasci com a minha feminilidade, eu já nasci com aquele traço que Deus quis colocar em mim. Então, uma partilha de coração. Ser mulher na atualidade, eu sei que quem está em casa está se identificando, gente, está muito difícil. Tá muito desafiador. É sério, tá cansativo muitas vezes. Não, com certeza. Não tem nem... Acho que a gente pode falar. Isso tem uma razão, eu diria, muito espiritual. Vocês já perceberam que você poderia tranquilamente tirar a palavra mulher e pôr igreja e vice-versa o tempo todo? É muito difícil ser mulher hoje na sociedade. A gente diz o mesmo sobre a igreja. Está muito difícil ser igreja na sociedade. Porque mulher e igreja, do ponto de vista mistagógico, são sinônimos. Veja lá em Apocalipse, capítulo 12, quando se fala o dragão perseguiu a mulher. Sempre os biblistas reconheceram. A mulher ali é a igreja, em primeiro lugar, e, por consequência, a Virgem Maria, porque a Virgem Maria é a imagem da igreja. A igreja, nas línguas latinas, isso fica mais evidente. Talvez no inglês, no alemão, não apareça, né? Porque o artigo é sempre um só. Mas a igreja, né? La chiesa, la iglesia. Nas línguas latinas, igreja é sempre feminina. O artigo. É a esposa de Cristo. É a noiva de Cristo. Então, quem pode ser emblema da igreja na sociedade? Emblema no sentido mais próprio. A mulher. A mulher. Um ataque à feminilidade é, sim, por participação, um ataque à igreja. Porque chega a ser um ataque à proposta do evangelho. Nós estamos dizendo que, quando pregamos o evangelho, que é preciso ter um Senhor, não é? Jesus é o Senhor, é o Salvador. Então, quem quer ser salvo tem de escutar, tem de obedecer. Veja, ser submisso ao Senhor, homem e mulher. E a quem foi atribuída essa função, né, da submissão, no sentido positivo do termo, né? Não é submissão, não é subserviência, são coisas exatamente distintas, mas carregou-se do conceito de subserviência a palavra submissão, que não quer dizer isso. Mas submissão, no seu conceito próprio e original, é atribuído à mulher na carta aos Efésios, né? A mulher submissa, ou seja, toda delicada, toda orientadora, toda serva, que sabe apontar, que sabe orientar. Era a função da mulher desde o princípio no lar, transmitir a fé, transmitir a cultura. Você não tem homens que prestem na sociedade sem uma mulher para isso. Porque é a mulher que vai educar, ela é a mãe, ela é a irmã, e para depois ser a esposa. Então, a mulher, ela é emblema da igreja. Ela é emblema, vou usar aqui uma palavra que não está equivocada, ela é sacramento da igreja. Quando os padres da igreja, sobretudo São João Damasceno, dizia que a imagem da igreja é a Virgem Maria, ou seja, se nós pudéssemos pegar a igreja, tudo que a igreja é, hierarquia, mistério, sinais da igreja, símbolos da igreja, missão da igreja, juntar tudo isso e modelar uma imagem, esta imagem seria a Virgem Maria. A Virgem Maria é a imagem perfeita, bela da igreja.
Ora, então tudo na Virgem Maria revela a igreja, inclusive a feminilidade dela, capacidade de gerar, capacidade de escutar, capacidade de estar ali aos pés do Senhor. Padre, é engraçado que o senhor está falando uma coisa que é muito importante que eu queria tocar também nessa questão da submissão da mulher, né? Nós sabemos que aí é estar sob a missão, né? Então, assim, estar abraçado, né? E, são tantas aí simbólicas, né? Na questão da criação, que aí acho que a Jéssica pode falar, da onde Deus tira da costela e tudo mais. Só que eu estava pensando numa situação que é sempre visto aí, nós temos visto na sociedade, principalmente nesses tempos, do quanto a mulher é oprimida, né, pelo homem. E aí você pode falar assim, quando falar o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É o pescoço, isso mesmo. E é uma verdade. E é o que dá o movimento. Né? Exatamente. E é uma verdade até dentro da igreja, no sentido de quando você pensa em Nossa Senhora estava totalmente submissa à vontade de Deus. Mas nas foi bodas Nossa de Caná, Senhora que disse para Jesus, olha, vai. eles precisam fazer. Não tem mais vinho. E o que Jesus fez? Obedeceu. Primeiro ele falou, não é da hora, né? Mas ela falou assim, vai lá e faz, né? Mas eu não tô dizendo que a gente vai olhar pro homem, então, o homem quer fazer um negócio, então a mulher vai falar e aí é o que manda. Não é isso que eu tô falando. Eu estou dizendo que quando a gente pensa nesse cuidado que a igreja, vamos falar assim, que o homem precisa ter com a mulher, a gente também está falando, que aí a gente fala assim, mas o homem está acima, aí oprime a mulher, mas acho que vocês já ouviram isso, né? É muito fácil falar que é difícil para a mulher ser submissa ao homem, mas a gente esquece do fato de que Cristo fala, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. É a Ele pergunta morreu pela igreja. Isso, é a pergunta que eu sempre faço às mulheres quando eu vou Exatamente. explicar esse texto. Tá? Lá diz... primeiro que há um versículo anterior, que às vezes é desprezado, que diz, né, padre? sede submissos uns aos outros. O Uns aos versículo outros anterior diz. Principalmente a Isso, Deus. e a Deus. Então a submissão não é só da mulher, submissos uns aos outros. Exatamente. Mas quando Paulo vai explicar a submissão da mulher, ele se refere antes ao amor do homem. Sim. A pergunta ok, seria muito aversiva a ideia de ser submissa a alguém que é um déspota, um crápula. Obviamente, é uma submissão burra. Por que não dizer burra? Idiota. A pergunta qual a dificuldade de ser submisso, totalmente submisso, a alguém que já provou que ama você ao ponto da morte e do sangue? Nós estamos falando de amor, né, da submissão da igreja a Cristo. Então, se o homem for de fato o sacramento de Cristo no lar, alguém que demonstra, que busca na sua mulher ser completado, daí é a teologia da costela, né? Por que o homem busca a mulher? Porque ela é uma parte dele que foi tirada. E ele quer de volta. Sim, né? ele quer do lado, né, E padre? do lado. É do lado, não Isso. é à frente. Não é à do frente, lado. não Não é acima, embaixo, nem embaixo. né? Não Nada. foi um Próximo pedaço ao da coração, orelha, né? Não foi um pedaço da orelha e nem um pedaço do mindinho do pé. Ao Exatamente. lado, cúmplice, né? O senhor deu uma ênfase se o homem for, que eu Sim. achei tão importante, porque às vezes a gente está falando e isso acaba acontecendo também o inverso, né? De às vezes algumas mulheres acharem até, o que a Vanusa estava falando, por conta da carência, se submeterem a coisas que não é o que Deus deseja, né, padre? É exatamente isso, que o homem é para proteger e para amar a mulher até o fim último da cruz, que é assim que Cristo nos chama, né, amar. E sabe uma coisa, assim, enquanto você falava e o padre falava, como... Jéssica, você também trabalha com a palavra, você trabalha com a retórica. Eu gosto muito de buscar etimologia das palavras, de entender o seu significado. E isso as pessoas não buscam. A Jéssica trabalha com a simbólica. Buscar o significado de cada símbolo. O que aquilo representa, né? Qual que é a essência daquilo. Se a gente for por esse caminho, a gente deixa de ser trouxa. Isso vale para todo mundo, para o homem e para a mulher. Porque existe termos... Da verdade, né? O bem e a verdade que a Jéssica falou. Existem termos que são roubados, muitas vezes. Essa questão da submissão. Qual é o verdadeiro sentido dela? O padre acabou de dar. É um sentido belo. Mas qual é o sentido que muitas vezes movimentos feministas radicais, eu estou usando a palavra radicais para separar, tá? Dá para isso. Que a mulher vai ser capacho, que a mulher vai... Entende? Então eu acho que a beleza se encontra também na etimologia da palavra, o que aquela palavra significa, se encontra na simbólica que a Jéssica trabalha, o que aquele símbolo significa e representa.
E às vezes é isso e ponto. Parar de florear, sabe? Porque eu acho que isso muitas vezes tira essa verdadeira beleza. Coloca uma beleza impostora, sabe? Algo que não vai tocar a sua essência, que não vai trazer a beleza para sua alma e nem revelar a beleza da sua alma. E Jéssica, eu imagino que você deva ter tantos até testemunhos em relação a isso, porque o padre estava falando desses 2 testemunhos na igreja que ele teve, até que o senhor falou, né, que até a princípio parece muito curativo. E eu imagino também quando a pessoa descobre a simbólica na vida dela, o sentido da beleza, principalmente as mulheres, você falou que faz para os homens também, mas focando aqui na questão da mulher, o quanto que isso pode trazer cura para a vida da pessoa, né? Porque mexe naquilo que é mais profundo, principalmente na mulher, né? Sem dúvida, assim, é impressionante como eu comecei a fazer essa relação das cores com as flores, né? De cada pessoa com os animais, com os alimentos que têm as cores delas, né? Então, até gostaria de apresentar um dia para o padre, porque o que eu fui... Na coloração pessoal, eu comecei a fazer os testes e a gente cada pessoa tem uma estação, né? Ou ela é primavera, ou verão, outono e inverno. E as cores daquela estação vão ficar melhores para você, né? Para cada pessoa. E aí eu comecei a buscar na natureza o que é aquela estação, o que simboliza. Então, eu tenho estação de plantar, eu tenho estação de colher, eu tenho estação de se recolher, que é o inverno, eu tenho estação de descansar, que é o verão. E eu comecei a perceber que as pessoas que têm aquelas cores, elas têm características da estação. E aí, buscando na natureza o que mais tem aquelas cores, então cores claras na natureza, né? Cores claras são animais calmos, né? É a garça, é o pelicano, são animais mais calmos. Os escuros são os mais fortes, mais bravos, né? São aqueles que a gente tem um pouco de medo. Ou seja, eu comecei a perceber que tem uma lógica nas cores que é a mesma nossa, né? Ou seja, isso me fez perceber que nós temos uma simbólica. E quando eu começo a relatar para a pessoa, né? Olha, você tem comportamentos assim, provavelmente você reage assim ao mundo. E a pessoa se vê, de alguma forma, isso desperta nela esse cuidado de Deus. Deus pensou em mim assim, né? Não tenho defeitos, não sou defeituosa, eu sou exatamente assim. Então é impressionante, assim, dificilmente uma pessoa não chora quando ela se coloca diante da simbólica. E aí o final é dizer justamente assim: imagina que eu estou te vendo assim, conforme a natureza, e você é muito mais que isso, porque você é imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa já chora quando ela pensa que ela é tão bela quanto uma flor, que ela é tão preciosa quanto uma pedra, né? Que tem pessoas que são pedras, né? E são duras, e são várias coisas da pedra, mas elas também são tão belas quanto a pedra. Então, quando elas se deparam com isso e depois pensam, poxa, mas eu sou muito mais que isso, eu sou imagem e semelhança de Deus, é realmente assim um encontro, você entender um pouquinho de Deus, né, através da natureza. Então, é realmente impressionante como é tão simples, mas a beleza cura, né? Eu falo que é a beleza, porque a natureza é a própria beleza, e é como você disse lá no início, ela é só uma centelha de Deus. Então, imagina o que é Deus de verdade. Nossa, eu acho isso tão maravilhoso, porque quando você falou assim, a beleza cura, a gente está num mundo onde a gente, como mulher, é chamada a levar essa beleza também. E eu fico pensando assim, e essa é a cura, né, padre, para o mundo, a beleza. E essa, como você falou, Jéssica, é uma das centelhas de Deus. E aí a gente, assim, no simples poder revelar isso, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de tocar, enquanto tudo parece que vai contra isso. Então, quando tudo parece que, tipo assim, a mulher ser delicada, não, por que ser delicada? Ela tem que ser fraca, forte. né? Dá essa impressão, é fraca. A fraqueza. Ô, Tiele, mas agora na guerra, eu fico pensando, Deus, obrigada, que é os homens que vão pra guerra. Gente, aí né? nessa hora a gente dá graças a Deus. Engraçado, né? a gente fala graças a Deus, mas eu tenho visto tantos movimentos, até assim, feministas, tipo, nessa hora ninguém quer igualdade, né? Nessa hora ninguém... nessa hora. Não. Homens primeiro, porque mulheres e crianças são protegidas, né? Eu falo assim, como é conveniente, né? Então você vê que é toda uma manipulação mesmo, né? Mas E é assim, interessante vocês falarem da guerra, até citar, porque aí entra no contexto histórico, por exemplo, se a gente pega o contexto da Primeira e da Segunda Guerra, muitos homens morreram. A sociedade, querendo ou não, naquele momento, ela foi
modelada por mulheres, porque as mulheres tiveram que sair e ir para o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, né, para conseguir sustentar os filhos, assim. Então, a mulher, mesmo que esse seja um viés não que nós não queremos guerra, né? Mas nesse momento a mulher ainda teve protagonismo de ter que assumir pela ausência do homem, né? Eu queria falar algo que eu rezo muito com isso. Padre Léo falava sobre isso, né? Ele dizia que o que a gente mais precisa na vida é de cura interior. E ele dizia verdade. assim, note o formato da Terra. A Terra é redonda, lembra o útero materno. Nós estamos sendo gestados para o céu. E eu acho que o nosso encontro com a maior... Acho não, isso é a nossa fé. O nosso encontro com a nossa maior beleza é no céu. Então, assim, eu acho que nós temos que ter um compromisso diário de buscar essa beleza interior em nós, que é Deus, que é ser imagem e semelhança de Deus, para deixar aquilo que o Padre Léo falava, rastros de céus, de céu, que São José Maria Escrivá falava, deixa rastro de céu. O rastro de céu é a beleza de Deus, que está em mim, que está aqui dentro, né? Que está na nossa essência, né? Exatamente. Você falou uma coisa, Vanusa, o pai estava falando da questão, né? De como não querer ser submisso ao amor, um amor que se dá por mim até o fim último de uma cruz, que morre por mim. Mas é engraçado que eu estava até lendo em um dos livros que eu estou lendo aqui na minha quaresma, que falava muito dessa questão. É engraçado que, na verdade, lendo não, um dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que fala assim, quando você se imagina como um súdito de um rei maravilhoso, de um rei que se dá para você, que te acolhe e que te leva aí junto com ele, mas ele fala assim para você, olha, se você for comigo, você vai sofrer, talvez você passe fome, você faça tudo. Tudo de ruim pode acontecer com você, inclusive você pode morrer. Mas eu ganhando todas as batalhas, conquistando meu inimigo, toda a glória você também participa comigo. E é exatamente isso que a gente está sendo chamado. Não é só a viver, como você falou, né, Vanusa? Aqui nós estamos sendo gestados para o céu. Então não me interessa o que eu sofro aqui, mas o que interessa é o meu olhar diante da eternidade, olhar do céu. Dá sentido a esse sofrimento Exatamente. terreno. Qual que é o sentido que é dele? o que as santas, como é a Semana da Mulher, o que Edith Stein fez, o que Santa Teresa d'Ávila fez, o que todas as Até santas Santa deram Joana d'Arc. sentido. Exato, que foi guerrear. Exatamente. Que foi guerrear. Aí, ó. Sem nem saber pegar numa espada, mas foi. Exato. Isso, né? Exatamente. Mas que cumpriu a sua missão como mulher, né? Eu vejo assim que esse feminismo radical que existe no mundo é só mais uma forma das diversas que existem. É só mais uma forma da idolatria original. Adão e Eva pecaram porque eles não queriam ser submissos a nada. Sereis como deuses, se bastar. É mais uma das várias formas Soberba, né? da tentativa humana de se bastar. Quando foi que deixou de ser valioso estar submisso a alguém, né? Isso no caso da mulher ao que quer que seja e no caso do homem. Nós somos feitos para o amor. Submeter-se ao amor é libertar a alma, né? É ser livre de fato. Me ocorreu agora, quando a Vanusa falou sobre buscar a semântica das palavras. Existem dois princípios que se reivindicam, são princípios filosóficos, né? E que estão na realidade das coisas como Deus criou. O belo, o vero e o bom, né? Tem um uno também, que no caso um quarto. Mas repare que a palavra bonito, escute a palavra enquanto você fala. Quando nós usamos a palavra bonito para nos referir ao belo, mas na realidade ela se refere ao bom. Bonito é um bom pequeno, bonito, bonzinho seria bonito. Esse ito é um diminutivo, né? É um bonzinho. Então uma coisa ela só é bonita, ou seja, ela só é bela se ela é boa, e ela só é boa se é bela. Então quando a Jéssica falou de que houve uma redução da ideia de belo, né, ao aparato estético, ao matemático, isso é reduzir a ideia de belo. O belo não é isso. E ela citou bellissimamente o exemplo de Madre Teresa. Quer dizer, Madre Teresa é bela. Por quê? Porque é boa. Porque há uma bondade tal que ela é bela. Um texto que chama a atenção,
pouca gente sabe disso porque nas traduções as coisas se perdem, né? O Evangelho foi escrito em grego, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. João capítulo 10, nós conhecemos esse trecho como o capítulo, a parábola do bom pastor. Só que o termo que está lá é kalos. Kalos não é bom, é belo. Eu sou o belo pastor, Jesus disse. Eu sou o belo pastor. Por que foi que na Vulgata, da tradução do grego para o latim, e depois as nossas Bíblias vieram do latim, nas nossas línguas latinas, né? Por que se traduziu por bom? Porque na noção grega não há diferença entre bom e belo. Uma coisa é bela se ela é boa. Então, quando Jesus disse, eu sou o belo pastor, ele queria dizer, eu sou o bom. Então, não adianta uma mulher querer parecer bela se ela não é boa, né? E não adianta ela querer ser boa sem beleza. É totalmente contraditório. E por que contraditório? Porque não é vero, não é verdadeiro que o belo sozinho sem o bom... Veja, tá vendo como os três se reivindicam, né? A verdade. Não é verdade que é possível bondade sem beleza. Então tem aquela coisa do racionalismo, isso também entrou muito na igreja, né? Não, o importante é ajudar os pobres, ajudar a sociedade. Aí você não tem uma igreja com beleza, não tem arte, não tem imagem, não tem ícone, não tem rito. E isso não nos tem ajuda a liturgia. rezar tanto, Sim. não é? Você entra numa igreja aqui com cara de igreja, você reza. Então, não tem... Se na música é assim, né? Sim, aí a música, né, que tinha toda aquela riqueza de acordes, né, o gregoriano era assim, a polifonia, assim, hoje você tem uma pobreza musical, você tem Exatamente. 2 acordes lá num funk Você e tem chamam som, aquilo de... é É isso. som, barulho. É som. É, porque música não, né? Pois é, então vocês vejam que a destruição da mulher, a destruição da música, a destruição da arte, todas têm uma raiz em comum. Jogou-se fora o belo, o bom, o uno e o vero. Que Não é? explicação, hein, padre? É... A gente está aqui terminando, porque o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Mas tudo isso é a raiz de todas as coisas, né? Que o padre falou aqui pra gente. Sintetizou tudo, né? Quero que vocês deixem aí o recado final de vocês. Nosso tempo já acabou aqui. Eu queria que vocês deixassem o recadinho final aí para quem ainda vai ver essa live, quem está com a gente, mas para quem ainda vai ver a nossa live. Perfeito. É para eu começar? Pode começar, Sandra. Vou lá, rapidinho. Eu gosto de fazer um mapinha, né? A gente falou muito aqui de músicas, que a Vanusa falou, né? De não escutar. Eu gosto de pensar assim, que tudo isso que entra pelos nossos sentidos gera pensamentos, que geram palavras, que geram ações, que geram hábitos, vícios ou virtudes, e que vão determinar o nosso destino. Então é nesse pequenininho aqui, nessa gotinha de músicas que a gente ouve. Se a gente se alimenta do belo, a gente vai ter um destino belo. Se a gente se alimenta do feio, a gente vai ter um destino feio. Então, acho que essa é um bom questionamento para nós avaliarmos a nossa vida e ver onde que falta beleza. Então, eu vou agradecer de novo pela participação, adorei tudo, aprendi muito aqui e espero participar mais vezes, fico à disposição. Com certeza. É um prazer. Sempre. Vamos usar. É algo que eu penso, a Tchelle é minha amiga há muitos anos, ela sabe que eu faço e eu vou continuar fazendo. Sempre elogie as suas amigas. Eu estou falando para nós mulheres, Jéssica, Tchelle e eu. Vamos elogiar o que é belo. Tem que parar a competição que colocaram pra gente, que a gente nem quer lutar. Que colocaram e a gente está involuntário. Para. Elogie a beleza genuína. Tem que ser um elogio genuíno. Eu elogio demais os dons que a Tchelle tem, a voz que ela tem, a pureza que ela tem na alma. Por quê? Eu sei que isso é traço de Deus nela, eu sei que isso é presente de Deus. Então eu estou elogiando a minha amiga Tchelle, mas eu estou louvando a Deus por aquilo que Ele colocou de belo em você. E vamos rezar mais por nós, mulheres, isso é muito importante. A nossa oração, ela chega até o céu, ela tem poder. Então vamos nos cuidar como mulheres. Eu preciso cuidar da sua pureza, eu preciso zelar por ela, eu preciso cuidar da sua feminilidade, eu preciso te orientar, eu preciso te aconselhar. Esse é meu papel como mulher na sua vida de mulher. Então esse é o recado que eu deixo para nós aqui, para você que está em casa. Um recado sacerdotal. E masculino. E masculino. Vou citar Dostoiévski, que disse uma frase que nós citamos aqui várias vezes sem citá-lo, né? E justiça seja feita. Ele disse isso: a beleza salvará o mundo. Há um livro, inclusive, dele sobre isso. Então, a beleza salvará o mundo porque ela é boa, porque ela é vera, porque ela é una. E eu fico muito feliz
como sacerdote, como homem, ver que há mulheres cristãs tocadas pelo Evangelho, dedicadas a militar, já que gostam tanto dessa palavra. Fazer uma militância evangélica, uma militância pelo belo, pelo que é verdadeiro, enfim, pelo que é Cristo. Porque Cristo é o belo que se fez carne, o bom que se fez carne, o verdadeiro que se fez carne. A nossa irmã dizia, há uma lógica em tudo. Ela percebeu que há uma lógica. Essa palavra lógica vem do grego logos, não é? Que é justamente o que está lá em João 1. O logos se fez carne. A lógica de tudo se fez carne. E amar Jesus é amar a lógica e em tudo que há, como Deus fez. Amém. Eu estou muito feliz, quero agradecer você, Vanusa, Jéssica, Padre, o senhor também. O senhor agradece um pouquinho. Bendito entre as mulheres. Que o Padre está aqui toda semana com a gente, mas as meninas, muito obrigado. Foi uma alegria receber vocês aqui, uma alegria ver aqui o nosso mundo mais colorido, porque geralmente sou eu o traço feminino. Mas, gente, de verdade, eu acho que eu também quero terminar só dizendo tudo isso que a gente falou aqui. Sim, a beleza salvará o mundo e a nós, mulheres, Deus deu o dom de gerar esta beleza de Cristo no mundo. Então, nós possamos gerar com a fortaleza que Deus colocou no nosso coração, com a alegria, com o belo que Deus colocou em nós, no nosso coração, na nossa vida. Então, que nós possamos gerar isso ao mundo, ser esse sinal da beleza de Cristo no mundo, mas também, sim, da fortaleza de Cristo, muito no sentido daquilo que Deus nos chama a viver. Então, que Deus te abençoe. Padre, dá uma bênção pra gente terminar nossa live. Que o Senhor abençoe a todos que nos acompanham pela intercessão da bendita entre as mulheres, a Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você não esquece de compartilhar a nossa live. Manda aí para as mulheres da sua vida, as mulheres do seu coração, como eu disse para os homens também. E que Deus abençoe sua semana, abençoe sua vida. Fique com Deus e até a semana que vem.